Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Hoje eu quero responder uma pergunta que Zeneide Souza me mandou em um dos comentários dos vídeos. Professor, por que a Constituição não serve para o STF e outros bandidos? Que leis são essas que penalizam o cidadão e dão privilégio aos bandidos? Eu achei essa pergunta bem interessante, primeiro porque eu discordo, só que tem um fundo por trás dessa pergunta que é interessante, né? Então, no vídeo de hoje eu quero falar de dois pontos. Primeiro, por que a Constituição tem que proteger o STF? Porque, por outro lado, a Constituição tem que proteger e como ela protege os outros poderes quando um poder excede as suas competências. E um terceiro ponto, porque apesar da Constituição falar que todos são iguais perante a lei, a Constituição consagra sim desigualdades, e ela consagra desigualdades que são oriundas da desigualdade do espaço social, são da sociedade. Então, se temos uma sociedade desigual, nenhuma Constituição vai ser igual, né? Então, são sobre essas coisas que eu quero falar com vocês hoje. Então, depois da vinheta, a gente começa. Bom, a primeira coisa é por que a Constituição protege o STF e os outros bandidos, né? Primeiro que eu tenho que deixar minha posição, não considero que os ministros do STF sejam bandidos, ao contrário do que disse o ministro da Educação, o Weintraub, né? Essa é a primeira questão. Segunda questão. A Constituição, ela tem que proteger o Supremo Tribunal Federal, ela tem que proteger o Judiciário. E como é que ela protege o Judiciário? Primeiro, ela dá independência aos juízes. O que é isso, essa noção de independência judicial? Se o juiz ele é responsável por decidir casos concretos e, portanto, ele está decidindo destinos de algumas vidas, ele tem que ter independência judicial para decidir isso de acordo com o direito e não de acordo com a pressão, por exemplo, que ele sofra, né? Então, uma Constituição, ela protege o judiciário. Como ela tem que proteger os demais poderes se o judiciário ele excede as suas competências ou invade a competência de outros poderes. Já gravei um vídeo aqui para vocês que deve estar aparecendo na sua tela, mostrando como o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele pode controlar o Supremo Tribunal Federal. Existem formas que são aceitas pelo Estado de Direito, que faz parte desse controle, e existem formas que não faz parte desse controle. O que é que não faz parte desse controle? E em manifestações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, jogar fogos em cima do prédio do Supremo Tribunal Federal, dizer que a filha de ministro do Supremo tem que ser estuprada, perguntar quais são as empregadas que trabalham na casa de ministro de Supremo, tudo isso não é aceito pela Constituição. Então, a Constituição ela protege o Supremo quanto a essas questões. Como é que, isso eu falei naquele vídeo, que é possível controlar o Supremo? Se você considera que a decisão do Supremo foi equivocada, excedeu as suas competências, invadiu a competência de outros poderes, você pode recorrer das decisões do Supremo. Você pode ter um cuidado na hora de indicar os ministros do Supremo quando chegar a vez do Bolsonaro indicar. E aqui essa parte do cuidado é muito importante, porque o Bolsonaro está dizendo, já disse várias vezes, que vai indicar um ministro evangélico, porque ele quer alguém conservador. É preciso tomar cuidado, porque alguém conservador socialmente não necessariamente é conservador juridicamente, e eu acho que se você quer exercer o poder de forma que o judiciário não invada suas competências, você precisa de um conservador jurídico, o que não necessariamente é um conservador social.
Terceira forma, um juiz do Supremo, um ministro do Supremo pode ser impeachmentado. O ministro do Supremo pode responder por crimes de responsabilidade. Então, você promova essas ações de impeachment, né? Então, são várias formas que a Constituição consagra de controlar o Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto, mas ainda relativo ao Supremo. Ao mesmo tempo que os políticos profissionais, eles reclamam do Supremo, reclamam do Judiciário, eles utilizam bastante do Judiciário para resolver questões políticas. Eu ainda devo gravar um vídeo sobre essa questão da judicialização da política, em que, de um lado, para sua militância, reclama-se muito do Judiciário, mas a qualquer passo político, os políticos estão ajuizando ações no Judiciário. O Judiciário, ele tem o princípio que o rege, é o princípio da inércia. O Judiciário, ele não inicia procedimentos judiciais, ele precisa ser provocado. E a todo momento políticos estão provocando o Judiciário, o que gera, com outras nuances, esse ambiente da judicialização da política, né? Essa é a questão a respeito do Supremo. Vamos para a questão a respeito da Constituição, que eu acho interessante. Ela diz assim: por que a Constituição ela protege bandido e desprotege o cidadão? Esse pensamento, na minha opinião, é equivocado. Mas tem um fundo aí que é muito interessante de ser debatido e é pouco debatido pelos constitucionalistas. Em primeiro lugar, em processos constituintes reais, aqueles que têm mais poder, seja político ou seja poder econômico, eles conseguem inserir cláusulas na Constituição, direitos na Constituição que vão proteger os seus interesses, né? Embora constitucionalistas e aqueles que se dedicam ao estudo da Constituição falam muito de que a Constituição de 88 ela trouxe a igualdade entre os cidadãos, e isso é verdade, ela trouxe formalmente a igualdade entre os cidadãos, mas ela também consagrou formalmente uma série de desigualdades. E aí eu tenho que sair do âmbito do direito e ir para o âmbito da gestão pública, administração pública. Se vocês forem ler os autores clássicos de administração pública, e vocês vão ver, os autores clássicos não, digamos, os autores mais modernos, a vanguarda da administração pública, vocês vão ver um conceito lá de administração pública chamado rent seeking. Rent seeking, que quer dizer determinados grupos que manipulam o ambiente político e social para defender os seus interesses. Isso é um reflexo de um modelo de administração pública que a gente chama de patrimonialista, que confunde o interesse público com o interesse privado. E atualmente ela se manifesta através dos grupos de pressão. Então, grandes conselhos profissionais, grandes grupos econômicos, no processo constituinte brasileiro, conseguiram incluir cláusulas que protegessem os seus interesses e gerassem, digamos assim, certas desigualdades dentro da Constituição. Vou lhe dar um exemplo. O grupo dos servidores públicos. Se tem uma coisa que o povo da administração pública fala que a ditadura militar, o regime militar fez de bom, foi uma tentativa de modificar o modelo de administração pública brasileira, que era um modelo burocrático, aquele que Weber chamava de racional legal, para transformar a administração pública num modelo gerencial, o que também a Emenda Constitucional 19 tentou fazer. E diante de várias formas que o regime militar tentou fazer isso, uma que é consagrada e que é muito estudada por aqueles que estudam direito administrativo é o Decreto 200 de 1967. Esse decreto, ele tentou promover uma ampla descentralização da máquina pública. Então, o que você estuda em direito administrativo, administração direta versus administração indireta, ele dedicou muito tempo à administração indireta, que é fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, tem aquele pessoal que não é da administração direta, mas é do terceiro setor, aquelas entidades privadas que atuam em consonância com o poder público, em convênios com o poder público. Então a ditadura militar se dedicou muito a essas questões. E essa administração indireta tinha um regime jurídico diferente da administração direta, né?
essa administração indireta era mais flexível, que ela buscava atingir resultados e não apenas se consagrar nos meios, que é o que diferencia esses dois modelos, modelo burocrático e modelo gerencial. O que é que a Constituição brasileira fez? A Constituição, ela transformou todos esses ambientes, administração direta e indireta, num regime jurídico único. Eles teriam o mesmo regime de pessoal. Uma consequência disso foi a estabilidade, a conferência de estabilidade, aquela dificuldade de se demitir um servidor público a uma ampla gama de servidores públicos. Alguns servidores é justificada essa estabilidade e outras eu considero que não é justificado. Então o pessoal da administração pública vai falar que isso foi um retrocesso. O regime jurídico único é um retrocesso que a Constituição trouxe. E essa Constituição gerou essa desigualdade em relação aos servidores públicos por pressão de grandes grupos de servidores públicos. Então a Constituição ela só traz igualdade? Não, ela traz também desigualdade. Um último ponto que eu quero trazer para vocês. O mundo real ele é desigual. E provavelmente ele vai continuar sendo desigual. É claro que o mundo se esforça para reduzir essas desigualdades, mas nunca vamos ter um mundo que todas as pessoas vão ter igualdades, vamos ter a mesma renda, o mesmo standard living, né? Ou seja, o mesmo padrão de vida. Isso não vai acontecer, não sei nem se é desejável que isso aconteça. E uma Constituição, ela reflete os padrões de desigualdade inerentes a essa sociedade. Ela pode tentar resolver diminuir essa desigualdade, mas ela não extingue a desigualdade. Onde é que eu estou querendo chegar? A Constituição, ela oferece uma série de direitos e ela oferece acesso a uma série de direitos a uma gama infindável de pessoas. Só que direitos têm custos. E o direito ele não é dado a você, você tem que conquistar esse direito. Ou seja, quanto maior você queira que seja o seu acesso a direitos, mais você tem que pagar por esses direitos. O que é isso? Se você tem um processo e um juiz ele indefere o seu pedido por meio de uma sentença, você tem que recorrer dessa sentença se você acha que esse juiz está equivocado. Veja, recorrer de uma sentença exige que você pague taxas e custos judiciários e exige que você você continue pagando um advogado. E quanto mais elevada é a instância judicial que você está trabalhando, mais caro é o advogado que você tem que pagar. Quanto mais um advogado ele advoga nos tribunais superiores e no Supremo, mais caro é o seu honorário. Então, os direitos têm acesso iguais a todas as pessoas? Não. Né? As pessoas que podem pagar mais, elas têm mais acesso a direitos. E melhores advogados são advogados que têm mais conhecimento jurídico e são advogados que têm uma rede de relação mais forte. O que é que isso significa? Uma rede de relação é a capacidade extrajurídica que esse advogado tem de influenciar decisões judiciais. O juiz, quando pega um processo de um advogado qualquer e quando pega um processo de um advogado que é consagrado na sua área, esse juiz vai ter muito mais cuidado quando for dar essa decisão judicial. Isso reflete a influência que o advogado pode ter num processo judicial, e isso só é possível mediante, ou isso é mais possível quanto melhor for esse advogado, e quanto melhor esse advogado, mais caro é esse advogado. Então, a desigualdade social influencia no nível de acesso aos direitos. É claro que a Constituição criou a Defensoria Pública, que reduziu essa desigualdade, mas não extinguiu. Então, a Constituição protege bandidos? Não protege bandidos. Isso não significa que o acesso ao direito é definido de forma igualitária para todas as pessoas. Quem tem mais dinheiro consegue ter mais acesso aos direitos. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até uma próxima. Tchau.